Homens mais velhos não perdem para mulheres mais novas por falta de valor. Perdem pelos erros que nem percebem que estão cometendo. E nada irrita mais do que ver uma chance real escorrer pelos dedos porque você fez exatamente o oposto do que gera desejo. A boa notícia? Esses erros têm uma correção simples, psicológica, que transforma sua presença e coloca você no controle da dinâmica. Existe um erro silencioso que muitos homens mais velhos cometem quando se envolvem com mulheres mais novas. Tentar parecer mais jovens do que realmente são. E o problema não é a intenção. É a mensagem psicológica que isso transmite. Quando um homem começa a adotar gírias que nunca usou, roupas que nunca fizeram parte do seu estilo, comportamentos que não representam sua vivência ou seu temperamento, ele não percebe, mas está abrindo mão daquilo que o torna naturalmente atraente. Ele está apagando a própria identidade para tentar caber em um universo que não é o seu. E, ironicamente, é justamente essa tentativa de se encaixar que faz a mulher mais nova perder interesse. A psicologia social chama isso de dissonância de imagem. O cérebro percebe que há algo incoerente naquele comportamento e a percepção de autenticidade cai drasticamente. E quando um homem perde autenticidade, ele perde magnetismo. Mulheres mais novas não procuram um homem mais velho para vê-lo agir como um garoto. Elas procuram aquilo que os garotos não têm: presença, estabilidade emocional, firmeza, direção na vida. Elas procuram o contraste. Elas desejam aquilo que só a maturidade é capaz de oferecer. E aqui existe algo que muitos homens não percebem. Quando você tenta ser jovem demais, você está, na verdade, dizendo indiretamente que não se sente suficiente como é. Está comunicando insegurança. E insegurança no universo feminino mata desejo mais rápido do que qualquer diferença de idade. Uma mulher mais nova pode ser atraída por você justamente porque você é diferente dos homens da faixa dela, porque você sabe o que quer, porque você tem autocontrole, porque você não vive de validação, porque você não está perdido tentando descobrir quem é. Quando você abre mão disso, ela sente que algo se quebrou. Há uma frase indireta muito usada entre psicólogos que estudam o comportamento humano. Você se torna irresistível quando está em paz com quem é. E nada destrói mais essa paz do que tentar interpretar um papel. Quando um homem maduro tenta se encaixar em uma estética juvenil, ele não só perde a própria postura, como também perde a única vantagem que nenhum garoto pode superar: a solidez de um homem que já viveu, já sofreu, já venceu e já entendeu a vida. Você precisa entender uma coisa fundamental. Não é o seu cabelo grisalho que te faz parecer velho. É sua tentativa de escondê-lo. Não é sua experiência que te afasta de mulheres jovens. É seu constrangimento por tê-la. Não é sua idade que te deixa menos competitivo. É sua luta para negar que a tem. A mulher não deseja a versão rejuvenescida de você. Ela deseja a versão resolvida de você. E isso é libertador. Porque significa que você não precisa competir com homens mais jovens tentando imitá-los. Significa que a forma mais poderosa de atrair uma mulher mais nova é não abrir mão daquilo que te torna um homem maduro. Quanto mais você tenta se aproximar da linguagem dela, mais você se distancia do que ela realmente procura. Quanto mais você tenta entrar no universo dela, mais você se afasta daquilo que a fez te notar. E é justamente quando esse erro acontece, quando o homem abre mão da própria identidade, que outro problema surge. Ele começa a compensar essa perda, oferecendo atenção demais, como se tentasse equilibrar o que sente que está faltando. E é justamente aí que entramos no próximo ponto. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Existe um momento em que muitos homens mais velhos, especialmente aqueles que já viveram relacionamentos longos,
ou carregam uma certa maturidade emocional, cometem um erro silencioso. Eles acreditam que demonstrar interesse constante é o que mantém uma mulher mais nova conectada. Parece lógico, até generoso, mas na psicologia feminina, principalmente quando falamos de mulheres jovens, funcionamento lógico e funcionamento emocional são duas coisas completamente diferentes. O homem maduro costuma achar que atenção é sinônimo de presença, mas para ela, atenção em excesso se transforma em previsibilidade, e previsibilidade destrói a emoção que mantém o desejo vivo. Mulheres mais novas, diferentemente do que muitos homens acreditam, não se apaixonam pelo excesso de cuidado. Elas se apaixonam pela sensação de que o homem tem um mundo próprio funcionando paralelamente ao universo delas. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre pronto para agradar, você não está mostrando maturidade, está mostrando escassez. Está comunicando sem perceber que você não tem nada mais importante acontecendo na sua vida. E isso, aos olhos femininos, aciona um alerta muito claro. Se ele tem tanto tempo para mim, por que ele não está ocupado conquistando o mundo? A psicologia do desejo feminino está profundamente ligada ao que chamamos de autoexpansão. Em termos simples, ela sente atração quando percebe que estar com você expande a vida dela, não quando você coloca toda a sua vida a serviço dela. Robert Greene já escreveu de forma indireta sobre essa dinâmica quando explicava que o mistério vem da distância calculada e que nada é mais sedutor do que alguém que você não pode ter o tempo todo. Esse princípio vale ainda mais quando falamos de um homem mais velho. Ela espera que você tenha foco, metas, rotina, missão. Quando percebe que você joga tudo isso para o alto só para ficar disponível, algo dentro dela se desliga. E aqui entra um detalhe que muitos homens não aceitam, mas precisam ouvir. A atenção só tem valor quando existe escassez. Se você dá demais, ela perde o brilho. Não porque a mulher é ingrata, mas porque o cérebro humano funciona assim. Dopamina é gerada pelo intervalo, pelo inesperado, pelo pequeno vazio entre uma interação e outra. É esse espaço que cria expectativa. E expectativa, no universo feminino, é o combustível do desejo. Quando o homem tira todos os espaços, elimina todos os silêncios, responde tudo de imediato, está sempre ali. Ele mata exatamente aquilo que deseja criar: tensão emocional. E quando um homem comete esse erro, algo muito comum acontece. Ele se torna previsível. A mulher sabe quando você vai mandar mensagem, sabe o que você vai falar, sabe que você vai responder rápido, sabe que você está sempre disponível. E previsibilidade no universo feminino é veneno. Esse é exatamente o ponto que nos leva ao nosso próximo tópico, porque nada mata mais o desejo de uma mulher jovem do que um homem que, sem perceber, se transforma em rotina. Há um ponto crítico nas relações entre homens mais velhos e mulheres mais novas que poucos admitem, mas que determina praticamente tudo: previsibilidade. O homem maduro, acostumado com uma vida mais organizada, tende a confundir estabilidade com rotina. Ele acredita que fazer tudo certo, seguir o padrão, evitar conflitos e manter tudo no lugar é o que deixará a mulher jovem tranquila, segura e valorizada. A intenção é boa, mas o efeito é devastador. Porque, para a psicologia do desejo feminino, previsibilidade não significa segurança. Significa ausência de emoção. E não estamos falando de jogar jogos emocionais. Estamos falando de um mecanismo simples, estudado pela psicologia da motivação e pela própria neurociência. O cérebro feminino, assim como o masculino, responde à dopamina, e dopamina não vem do que está garantido. Ela vem do que é levemente incerto, do inesperado sutil, do movimento que quebra a expectativa comum. Esther Perel fala muito sobre isso quando descreve a diferença entre amor e desejo. O amor cresce na rotina, mas o desejo nasce no espaço, na tensão, no contraste. Quando o homem elimina todos os contrastes, o desejo morre sufocado. E esse é um erro que muitos homens mais velhos cometem sem perceber. Eles acreditam que, ao manter tudo previsível, estão evitando riscos.
Só que, na verdade, estão eliminando justamente o elemento que torna um homem interessante para uma mulher mais nova. A sensação de descoberta. A sensação de que ela nunca vai saber exatamente como você vai reagir, nem qual será seu próximo movimento emocional ou social. A previsibilidade absoluta troca o magnetismo pelo marasmo. Mulheres mais novas não procuram um homem mais velho para que ele vire uma planilha de comportamentos. Elas procuram intensidade emocional, procuram histórias, procuram alguém que, quando fala, tem algo vivido para dizer. Procuram um homem cuja energia não é estática, é profunda. O problema é que muitos homens maduros, com medo de perder, caem em um modo automático. Repetem as mesmas frases, mesmos convites, mesmas respostas, mesmos gestos. Viram um roteiro pronto. E um roteiro pronto não desperta curiosidade em ninguém. Curiosidade, aliás, é uma das emoções mais poderosas no universo feminino. Quando ela não sabe exatamente quem você é, quando existe um toque de enigma, quando sua vida parece ter camadas que ela ainda não descobriu, isso cria atração de maneira quase involuntária. É por isso que muitos homens mais velhos, mesmo sem serem fisicamente excepcionais, conquistam mulheres mais jovens sem esforço, porque têm profundidade. Mas essa profundidade desaparece quando a rotina sentimental assume o controle da relação. E o mais interessante é que não estamos falando de grandes atitudes. Não é sobre desaparecer, não é sobre manipular, não é sobre fazer joguinhos. É sobre não ser óbvio, uma resposta que demora porque você está ocupado vivendo sua vida. Um convite diferente do habitual, uma mudança sutil de postura, um silêncio que não é inseguro, é confortável. Pequenas variações comportamentais são suficientes para quebrar a previsibilidade sem perder a estabilidade. E isso, para uma mulher jovem, é ouro emocional. E é justamente aqui que iniciamos a mudança de chave para o último tópico do vídeo, porque apesar de todos esses erros, o homem mais velho tem uma vantagem natural gigantesca que nenhum homem jovem consegue oferecer: a força da maturidade bem usada. E quando essa força é compreendida e aplicada, ela não só corrige todos os erros anteriores, como transforma o homem maduro no tipo mais irresistível de parceiro que uma mulher jovem pode encontrar. Chega um momento em que o homem precisa parar, respirar e perceber algo que o mundo moderno tenta esconder. Ser um homem mais velho não é desvantagem. É uma arma de sedução que nenhum garoto pode igualar. A idade não tira valor, ela revela. Revela caráter, revela profundidade, revela cicatrizes que viraram sabedoria. E mulheres jovens sentem isso de uma forma que os homens raramente percebem. Enquanto garotos disputam atenção com energia juvenil, o homem maduro atrai com algo infinitamente mais poderoso: presença. Porque presença não se finge, ela é construída. E uma mulher mais nova reconhece isso de longe. Ela entende que um homem que já passou por fases, derrotas, vitórias, responsabilidades e escolhas difíceis carrega algo que não existe em alguém de 20 e poucos anos: densidade emocional. É aquela sensação de que ele sabe o que faz, sabe quem é e sabe para onde está indo. Nada disso pode ser imitado. É fruto de estrada, de vida, de experiência acumulada. A juventude traz energia, a maturidade traz direção. E direção para o desejo feminino é afrodisíaco. David Buss, um dos maiores pesquisadores da psicologia evolutiva, demonstra que mulheres valorizam 3 características universais em parceiros: competência, estabilidade e capacidade de decisão. Todas essas características crescem com a idade, desde que o homem não abandone sua própria essência, tentando ser algo que não é. O homem mais velho que abraça sua maturidade não compete com garotos. Ele joga um jogo completamente diferente e vence. E existe algo ainda mais forte: a calma. Não a calma passiva, mas a calma de quem não se desespera, de quem não reage, de quem não se abala com pequenas provocações. A calma de quem já viveu o suficiente para entender que a vida não é um incêndio constante. Essa tranquilidade emocional, tão rara nos homens mais jovens,
cria um campo magnético ao redor do homem maduro. Ele não precisa levantar a voz, não precisa provar nada, não precisa correr atrás. Basta estar ali, inteiro, sólido, inabalável. Essa é a verdadeira masculinidade madura que acende o desejo feminino. Força sem agressividade, confiança sem arrogância, estabilidade sem monotonia. E quando o homem madura incorpora essa energia, algo muito curioso acontece. Ele para de tentar conquistar. Simplesmente vive. E esse viver, esse estar centrado, esse mover-se no próprio eixo, se torna atração por si só. A mulher sente que está diante de um homem que não precisa dela para se afirmar, mas que escolhe estar com ela. E escolha é muito mais poderosa do que necessidade. A escolha masculina tem um peso psicológico profundo na mente feminina, porque sinaliza valor. Sinaliza que ele poderia estar em qualquer lugar, mas está ali por desejo, não por falta. Um homem mais velho tem histórias, tem crenças formadas, tem habilidades que aprendeu errando, tem visão de vida, tem filtro. Ele não aceita qualquer coisa, não se impressiona facilmente, não se perde por migalhas de atenção. E isso, para uma mulher mais nova, é intensamente sedutor, porque mostra que ele não está competindo com ninguém, está simplesmente sendo o próprio padrão. E enquanto muitos homens mais jovens oscilam, mudam de opinião, agem por impulso, o homem maduro tem algo silencioso que diz mais do que qualquer discurso: consistência. Ele cumpre o que fala. Ele não promete o que não vai entregar. Ele sabe medir palavras e sabe quando o silêncio é mais poderoso do que argumentar. Essa habilidade, refinada com o tempo, transforma interações simples em conexão profunda. O que para um garoto é ansiedade, para um homem maduro é estratégia natural. Mas existe um detalhe ainda maior. O ponto que realmente diferencia o homem maduro irresistível do homem maduro comum. Ele domina a própria energia. Ele entende que sua idade é sua marca, não seu limite. Ele não tenta disfarçar rugas, esconder fios brancos ou negar o tempo. Ele usa tudo isso como símbolo de vivência. Ele transforma cada ano em autoridade. Ele carrega no olhar a tranquilidade de quem não está tentando impressionar. E é justamente por isso que impressiona. Uma mulher mais nova sente que, com um homem maduro, ela pode se entregar sem medo, porque ele não vai colapsar emocionalmente. Ela sente que pode admirar, porque existe algo real a ser admirado. Ela sente que pode aprender, crescer, se expandir. E nenhuma relação se sustenta sem expansão emocional. O homem maduro, quando está alinhado com sua essência, se torna não apenas atraente, mas transformador. Ele não entra na vida dela para animá-la, entra para elevá-la. E isso é raro, valioso e irresistível. Antes de você sair, lembra que esse canal existe para elevar homens de verdade. Então, se esse vídeo te abriu os olhos, deixa o like, se inscreve e comenta para eu saber que você está com a gente. E se quiser apoiar ainda mais, vira membro. Seu nome aparece nas telas finais como parte da nossa irmandade. Estamos juntos.